Olá a todos, é um prazer poder participar do Festival PEF Amazônia. O ponto central que eu pretendo trazer nessa palestra é a discussão sobre as contas públicas e a sustentabilidade fiscal. Esse tema se inclui nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, no eixo 8, principalmente, que trata de crescimento econômico. Não há crescimento econômico, não há prosperidade, desenvolvimento sustentável sem ter contas públicas organizadas. O orçamento é a arma com a qual se vai à guerra do desenvolvimento econômico e social. Sem o financiamento adequado das políticas públicas, é impossível conseguir alcançar os objetivos determinados e fixados na Constituição, nas leis, nas regras do jogo de um país. Então, eu vou dividir essa palestra em 3 tópicos principais. O primeiro é traçar um panorama sobre os principais conceitos de contas públicas e do financiamento do Estado em geral e particularmente do Estado brasileiro, falando um pouco também de alguns conceitos e tópicos orçamentários, para que a gente possa, então, na segunda parte, no tópico 2, tratar da conjuntura fiscal e econômica e dos desafios que se colocam ao Brasil nos próximos anos. Quais os desafios, como enfrentá-los, como conseguir aumentar as taxas de crescimento econômico, algo que é bastante caro aos ODS, como se pode ver no eixo 8 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E na terceira parte, discutir um pouco sobre as propostas que se têm apresentado neste momento que nós estamos vivendo no país, a dificuldade que se encontra de diálogo em razão das questões político-institucionais e como esses riscos acabam também resvalando nas contas públicas, na percepção que o mercado tem a respeito da capacidade do Estado de se financiar, de parar de pé, de ter números, contas organizadas. Então, na primeira parte, uma coisa que é muito salutar é compreender que o Estado só possui 3 formas de se financiar. A primeira é por meio de emissão de moeda. A emissão de moeda ajuda a financiar políticas públicas, mas tem um custo. O custo é a inflação. A emissão de moeda, em geral, faz com que você tenha mais dinheiro em circulação e os preços dos bens e serviços comercializados naquela economia acabem aumentando. Isso como regra geral, obviamente. Mas é importante saber que todas as 3 formas têm custo. A primeira, o custo é a inflação, ou seja, o aumento geral do nível de preços da economia. A segunda forma de financiamento é a chamada carga tributária, a tributação, a instituição de impostos, contribuições, multas e taxas, para que o Estado possa arrecadar recursos de uma parte da sociedade e depois devolvê-los de uma maneira eficiente, eficaz. Nem sempre isso acontece, mas essa é uma forma importante de financiamento do Estado e também tem seu custo. É o que os economistas costumam chamar de peso morto, ou perda de eficiência, ou ainda perda de bem-estar. Porque toda vez que um imposto, um tributo é instituído, o custo de fazer isso é justamente desestimular a atividade econômica, a atividade empresarial e, claro, também o consumo e o investimento. Então, isso significa que o imposto não sai de graça. Ele acaba gerando efeitos secundários sobre as decisões individuais, tanto das empresas, quanto das famílias, quanto dos consumidores individuais e dos investidores também. Claro que a tributação é um tópico muito importante quando se discute o desenvolvimento econômico, social e sustentável, porque há atividades que têm as chamadas externalidades negativas. Por exemplo, a indústria polui. Como é que eu internalizo esse custo da poluição, que prejudica a todos de maneira geral, pode produzir custos adicionais ao sistema de saúde, porque as pessoas ficam doentes e vão demandar o Estado para serem tratadas, por exemplo, em razão de doenças pulmonares ou outras. A internalização disso, dessas chamadas externalidades negativas, pode se dar por meio da tributação. Então, esse é um eixo fundamental no financiamento do Estado, porque ao mesmo tempo em que ele auxilia o poder público a ter os recursos necessários para tirar do papel aquilo que está na Constituição
nas regras do jogo, nas leis de uma maneira geral, ele também pode funcionar como uma ferramenta importante para combater esse tipo de efeito secundário negativo de certos setores de atividade econômica. E nesse contexto em que a questão ambiental ganha uma importância cada vez maior, inclusive do ponto de vista do investidor estrangeiro, que acaba considerando isso muito mais hoje do que no passado, porque vale dizer, na hora de escolher onde colocar o capital, o investidor olha para o país, para suas condições econômicas, fiscais, se aquele país tem uma dívida alta ou baixa, se ela é sustentável ou não, como nós vamos discutir daqui a pouco, mas ele olha também cada vez mais para questões ambientais. No caso do Brasil, a preservação da Amazônia é um tópico fundamental que se enquadra nessa matéria, mas também o tratamento ao ambiente de maneira geral, o orçamento que se tem dedicado à área do meio ambiente, a estrutura dos órgãos de fiscalização e de controle e de intervenção do Estado nessa área ambiental. É importante dizer que o Brasil vem perdendo espaço em termos de atratividade ao capital estrangeiro para países que não têm condições macroeconômicas tão melhores assim do que as nossas, a exemplo do México. E isso tem acontecido por questões econômicas, políticas, mas também questões ambientais. Então, quando a gente trata de tributação, não é apenas, de maneira simplista, entender que isso é uma forma de arrecadar e de devolver em políticas públicas, mas é também uma maneira de ter instrumentos para corrigir determinados efeitos, como as externalidades negativas, a exemplo da poluição, como eu comentei, e até mesmo de ter um arcabouço, um sistema tributário que permita aumentar a progressividade, reduzir as desigualdades sociais. Vale dizer que o Brasil hoje tem uma série de renúncias tributárias. São reduções, isenções, diminuições de impostos, tributos, para favorecer setores específicos. É o caso da indústria automotiva. Então, esses recursos que são deixados na mesa, que não são arrecadados, denominam-se gastos tributários. O potencial arrecadatório disso, caso essas renúncias fossem todas revertidas, seria de 4 pontos percentuais do PIB. Para que se tenha ideia, o programa Bolsa Família, que é um programa reconhecidamente de sucesso, que gerou resultado do ponto de vista do combate à pobreza, com um custo baixo, tem uma despesa anual de 0,5% do PIB. Quer dizer, nós gastamos 8 vezes mais com renúncias tributárias, chamados gastos tributários, quando comparamos ao programa Bolsa Família. Claro que dentro dessas renúncias, desses gastos tributários, tem coisas que são positivas, que geram resultado, mas tem muito que poderia ser revisto, que poderia ser reduzido. Então, essa temática tributária é bastante complexa e ampla, mas é importante a gente ter claro, nessa primeira parte da exposição, que a segunda forma de financiamento do Estado é a instituição de tributos e que esse tema tem desdobramentos, ou pode ter desdobramentos importantes quando se trata da discussão do desenvolvimento econômico e social. A terceira forma de financiamento do Estado, que parece um pouco mais nebulosa, mas nada mais é do que a dívida pública, é fundamental. Eu costumo dizer que dívida pública é uma coisa boa, desde que você seja um bom pagador, de que você seja capaz de sinalizar, a nação seja capaz de sinalizar que essa dívida será paga em algum momento do tempo. A dívida pública é importante porque, no caso do Brasil, por exemplo, atualmente, nós temos um déficit público. A receita arrecadada em impostos menos as despesas resultam numa conta negativa, a qual se dá o nome de déficit público. Esse déficit precisa ser financiado de alguma maneira. E quem pode financiá-lo é quem tem poupança, ou seja, o mercado, os agentes econômicos, as instituições financeiras e mesmo pessoas físicas que têm poupança e têm disposição para comprar um pedacinho dessa dívida pública e, no agregado, permitir que o governo consiga financiar esse déficit, ou seja, essas despesas públicas não cobertas por arrecadação de impostos. A emissão de moeda, vocês poderiam imaginar, também seria uma saída, mas ela tem um custo elevado que é a inflação, um custo com o qual a sociedade não quer mais namorar, não quer mais conversar com ele, porque o Brasil tem um histórico recente preocupante do ponto de vista da hiperinflação,
algo que persistiu, perdurou até a época do Plano Real, em 1994. Então, os dois instrumentos na prática que nós temos são a tributação e a dívida pública. Agora, a dívida significa que o governo pede emprestado a quem tem poupança para financiar essas despesas que não foram cobertas por impostos, por tributos em geral, e precisa haver, do outro lado, a disposição dessas pessoas, dessas instituições que têm poupança disponível para alocar em títulos públicos do governo. Cada título é um pedacinho da dívida. Então, quando o governo vai ao mercado, ele diz o seguinte: olha, eu vendo um título que vai pagar uma taxa de juros, e aí que está a vantagem para quem compra esse título do governo, e essa taxa de juros pode ser muito alta ou muito baixa. Também o prazo do título pode ser muito longo ou muito curto. O que vai definir isso, a questão do prazo e a questão do custo, que é a taxa de juros, são as forças de mercado. Quando o governo tem credibilidade, mostra que está tomando medidas para arrecadar bem e para gastar de maneira eficiente, de modo que a sua dívida seja sustentável ao longo do tempo, e esse critério de sustentabilidade, no caso da dívida pública, é sempre em relação ao produto interno bruto, que é o chamado PIB, né? Uma medida de renda e riqueza do país. Então, quando o governo é capaz de fazer isso, o mercado aceita que o governo lhe pague por esse título público um juro mais baixo. Quando a incerteza é muito grande, o mercado precifica essa incerteza, como se diz no jargão. E a precificação dessa incerteza significa risco. E risco significa juro. Juro mais alto. Então, quando o governo, como nesse momento, enfrenta um quadro de incerteza, de medidas tramitando no Congresso que podem piorar o quadro econômico fiscal, isso significa simplesmente que o mercado vai exigir mais remuneração, mais retorno, maior taxa de juros para poder financiar déficits adicionais para comprar títulos públicos do governo. É assim que funciona. Então, essas são as três formas de financiamento do Estado. E é muito importante a gente ter clareza sobre isso para poder, então, entender o que nós vamos discutir na segunda e na terceira partes desta palestra. Mas, ainda na primeira parte, a definição de Estado é fundamental para que a gente compreenda. Afinal de contas, essas três formas de financiamento são necessárias, são úteis. Por quê? Porque o Estado nada mais é do que a combinação de duas coisas. A primeira é a lei, e aqui entendida como o conjunto todo da legislação, dos códigos e a Constituição acima delas, combinado com a segunda coisa, que é a burocracia, eleita e não eleita, isto é, os políticos e os burocratas técnicos. A combinação dessas duas coisas é o Estado. E a modificação do Estado ao longo do tempo se dá por meio da atividade política. É assim que o Estado pode ser modificado. Então, quem é que disse que todos os brasileiros têm que ter acesso a um sistema de saúde único, integral e universal, para todos? Está escrito na Constituição. Agora, para isso virar realidade, eu preciso dos burocratas técnicos para tirarem do papel tudo isso, preciso dos políticos que vão fazer com que essa lei seja executada, e muitas vezes a Constituição regulamentada também, e do financiamento. Então, o financiamento é fundamental, porque não basta eu escrever na Constituição que todos precisam ter acesso à saúde, eu preciso ter o recurso para isso. E aí é que entra o estudo das contas públicas, das finanças públicas, da política fiscal. Por isso que é tão fundamental compreender que o orçamento não é matéria para especialistas, é matéria para todos. E sem uma compreensão a contento e profunda desse tema, nós não vamos lugar algum do ponto de vista do crescimento econômico, que é um objetivo maior. Nós temos que ter um aumento da renda per capita para que se possa avançar em termos de bem-estar social, de melhores empregos para todos, de empregos com bons salários, de qualificação da mão de obra. Hoje o Brasil vivencia um quadro de desemprego ao redor de 14%. É uma taxa muito elevada e vai ser difícil reduzi-la porque a incorporação de novas tecnologias, a mudança da matriz de produção, o peso que setores novos na economia vêm ganhando, e setores que exigem mão de obra muito qualificada, ou muitas vezes pouquíssima mão de obra, vão levar a um problema sério do ponto de vista social e econômico. Como é que nós vamos conseguir
abarcar todo esse contingente de pessoas que estão à margem do mercado de trabalho. É evidente que a pandemia da Covid-19 complicou ainda mais esse cenário, mas o Brasil já vinha numa dinâmica de crescimento econômico muito ruim. Entre 2017 e 2019, o Brasil cresceu apenas 1,5% ao ano acima da inflação. Em 2015 e 2016, antes desse triênio mencionado, nós tivemos o pior biênio da série histórica do PIB, do Produto Interno Bruto, que é calculada pelo IBGE, começa em 1901. Esse período, esse biênio de 2015 e 2016, correspondeu a uma queda da economia, uma recessão acumulada de mais de 6%. Então, o desafio é estrutural. Nós temos que ter uma série de medidas, não apenas a questão fiscal, do equilíbrio das contas públicas, mas também medidas que permitam ampliar a chamada produtividade, aquilo que as empresas e as pessoas produzem por unidade de trabalho, por unidade de capital, por unidade, por cada pessoa. E isso não é fácil de se fazer. É preciso investimento pesado em educação e eficiente e eficaz, duas palavras que eu vou voltar daqui a pouco a comentar, e também investimento em infraestrutura. No campo da infraestrutura, o Brasil tem investido menos do que o necessário para repor a depreciação dos ativos. Quando você constrói uma usina, ou construiu uma usina há 50 anos, o tempo vai passando e essa usina hidrelétrica, por exemplo, vai tendo uma depreciação. Aquele capital investido vai se depreciando. E o investimento que nós temos feito desde 2016 não tem sido nem sequer suficiente para repor essa depreciação. Então é preciso ter políticas, e aí entra o papel do orçamento e da alocação de recursos para isso, que permitam ampliar o estoque de infraestrutura nacional para que nós possamos ter mais crescimento econômico, a iniciativa privada também invista mais e mais empregos sejam gerados. Um outro eixo importante é a política externa. A política de comércio exterior é fundamental, porque o Brasil pode crescer muito aumentando as suas exportações. Tem vantagens comparativas muito importantes na área do agronegócio, das chamadas commodities ou bens primários, mas também pode conseguir um espaço relevante em setores que agreguem maior valor, como o setor da indústria transformadora. Para isso é preciso haver um trabalho grande de diplomacia, de política externa, na área de desenvolvimento econômico, de comércio exterior, para que se possa ter acordos comerciais favoráveis. E cada vez mais a questão ambiental ganha um papel relevante nessa discussão. Veja o caso do acordo Mercosul-União Europeia, onde nós estamos perdendo tempo. Muitos tópicos desse acordo poderiam já estar gerando dividendos para nós, ganhos do ponto de vista da indústria nacional, se nós estivéssemos tratando a questão ambiental, por exemplo, de uma maneira muito mais adequada do que vem sendo tratada. Agora, esse desafio maior de qualquer país, que é o crescimento econômico, ele tem que se dar, obviamente, também com redução de desigualdades, não é uma coisa antes da outra, mas concomitante. E para isso o orçamento também ganha um papel relevante, que é o de ter políticas sociais que permitam a distribuição equitativa desses recursos, privilegiando aqueles que estão à margem do mercado de trabalho, que estão no mercado informal, ou mesmo aqueles que há muito tempo não conseguem se inserir de uma maneira adequada no mercado de trabalho. E é claro que esse tema é bastante amplo, mas o que nós precisamos ter claro nessa primeira parte é que o Estado brasileiro não tem como tirar suas políticas do papel se não tiver uma política orçamentária adequada. Estudar as contas públicas é fundamental para isso, para que a gente possa saber com clareza quais os instrumentos que nós temos à mão, a tributação e a dívida pública principalmente, tendo em vista essa definição de Estado que eu trago aqui para vocês, e como referência a um livro interessante do professor Luiz Carlos Bresser Pereira, chamado Construindo o Estado Republicano, que fica como a referência de leitura a respeito dessa primeira parte da exposição. Bem, na segunda parte, eu gostaria de trazer um pouco a discussão do presente, dos problemas que o Brasil vem vivenciando nessa matéria fiscal, orçamentária, e como eles têm dificultado o avanço da economia, o desenvolvimento econômico, o crescimento
econômico e a redução das desigualdades sociais. O primeiro ponto é que nós tínhamos, em abril de 2019, 23,1 milhões de pessoas vivendo na pobreza, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Política Social, do economista Marcelo Neri. E hoje nós temos 27,7 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Esse contingente de pessoas a mais, em condições que deveriam ser inaceitáveis, porque se o Estado não está dando conta disso, do que ele dará conta? Né? Se nós não conseguimos resolver o problema central da fome, da miséria, então é porque nós estamos falhando gravemente. Crescimento econômico também tem a ver com isso. Não dá para imaginar políticas que não sejam inclusivas. Isso é fundamental. Agora, o orçamento no Brasil, ele é bastante rígido. 93% do orçamento no Brasil é dado. Isso significa que esses 93%, se você pegar o bolo todo de recursos de 100 reais, 93 estão fixos, estão rígidos, são obrigatórios. Apenas 7 reais de cada 100 podem ser discutidos, alocados livremente, digamos assim, que são as chamadas despesas discricionárias. Aí estão os investimentos, estão uma parte das despesas de saúde e educação e o custeio de políticas públicas essenciais e da máquina pública em geral. Esse espaço vem sendo cada vez menor na presença do teto de gastos, que foi uma regra instituída em 2016 pela emenda constitucional número 95, e aí fica claro um exemplo de como o Estado pode ir sendo transformado pela atividade política, a Constituição sendo emendada lá em 2016, porque havia um diagnóstico de que as despesas públicas vinham crescendo demais. De fato, alguns dados históricos interessantes mostram o seguinte, e a fonte aqui é a Secretaria do Tesouro Nacional, para quem tiver interesse. De 2004 a 2011, as despesas do governo federal cresciam a 8% acima da inflação, todo ano. As receitas, por sua vez, também cresciam nesse mesmo ritmo. Então, você tinha uma certa garantia de resultado primário positivo, quer dizer, receita menos despesa, gerando resultados no azul e não no vermelho, quer dizer, resultados positivos, que davam uma certa garantia de que a dívida pública seria sustentável por um bom tempo. O problema é que esse crescimento das receitas de 8% ao ano naquele período, de 2004 a 2011, esteve muito relacionado ao chamado ciclo de commodities, né? Ou superciclo de commodities. Os preços desses bens exportados em grande medida pelo Brasil ganharam muito, quer dizer, subiram muito naquele período de uma maneira consistente, com uma interrupção no período da grande crise financeira, em 2008 e 2009, mas, em geral, uma tendência que perdurou até 2011. Isso ajudou a que o crescimento econômico do país tivesse sido alto, relativamente alto, e com o crescimento econômico alto, as receitas do governo também ganharam. Porque, veja, a tributação nada mais é do que um pedaço daquilo que se produz, daquilo que se consome, dos lucros que são gerados. Então, se o PIB é uma medida exatamente disso, quando ele fica maior, a receita também fica maior. E foi esse movimento estrutural que aconteceu naquele momento. Também houve uma formalização grande no mercado de trabalho, com o setor de serviços, incorporando um grande contingente de pessoas, o desemprego foi baixo no período em geral, e a receita cresceu bastante. O que aconteceu do lado da despesa é que também a despesa cresceu muito. Só que as despesas que cresceram foram as despesas obrigatórias, os gastos de pessoal, os gastos previdenciários e também, em parte, os gastos sociais, com programas que não foram revistos, foram simplesmente sendo ampliados. E aqui eu faço um parênteses para dizer que uma das coisas que o Brasil precisa é adotar a prática de avaliação periódica das políticas públicas, as chamadas spending reviews, como se conhece lá fora, para que a partir dessas revisões, avaliando tecnicamente políticas que dão certo, políticas que dão errado, se possa então promover um plano fiscal de médio prazo, um planejamento adequado para que o orçamento saia do piloto automático. Hoje o orçamento público, com aqueles 93% de rigidez que eu mencionei, ele está no piloto automático. A despesa obrigatória cresce por inércia.
pela inflação. A despesa que sobra para ser discutida, o pouco investimento que se faz, hoje o investimento é 1/10 do que era nos anos 70, e o setor privado não conseguiu entrar no lugar da saída do investimento público, é muito baixo. Quer dizer, nós precisamos ter a recuperação da capacidade de investir. Para isso, é preciso ter espaço no orçamento. Na presença do teto de gastos, instituído em 2016, o teto basicamente diz que as despesas devem crescer no máximo pela inflação passada. Então, outras despesas precisam ser cortadas. Se você não fizer reformas e não avançar no sentido de tornar o Estado mais racional, esse objetivo não será atingido. Porque, notem bem, naquele período de 2004 a 2011, o ritmo de crescimento da receita e despesa era muito parecido. No período seguinte, de 2012 a 2015, a receita passou a ter uma dinâmica muito pior, praticamente ficou estagnada de 2012 a 2015, uma queda de 0,1% ao ano, só que a despesa continuou crescendo, um pouco menos do que aqueles 8%, mas crescendo ainda a mais de 5% ao ano, no período de 2012 a 2015. Foi então que surgiu o déficit primário. Quando a gente fala primário, significa sem considerar o pagamento de juros sobre a dívida pública. Os juros, como vocês já viram na primeira parte, decorrem dos títulos que o governo emite quando ele pede emprestado de quem tem poupança financeira. Ele precisa pagar esse preço, que é a taxa de juros, que se transforma numa despesa de juros. Então, quando a gente desconsidera esse gasto com juros, o que acontece é que passou a haver déficit primário. As receitas não eram mais suficientes para financiar todos os gastos determinados, fixados pelo governo e pelo Congresso no orçamento. E essa situação de déficit público persiste até hoje, né? E provavelmente ainda persistirá por alguns anos, né? Nós estamos falando aqui em 2021, provavelmente ainda por mais 2 ou 3 anos nós vamos ter déficits públicos e uma dívida muito elevada, né? A dívida pública no Brasil hoje é cerca de 30 pontos do PIB superior à média dos países comparáveis, os países considerados em desenvolvimento. A nossa dívida é de 82,7% do PIB, provavelmente começará a crescer novamente no ano que vem, porque a redução que se observou desde dezembro do ano passado foi originada, foi causada, foi produzida por uma inflação alta. A inflação no Brasil hoje está na casa de 10% no índice geral, se nós pegarmos o IPCA ou mesmo o INPC, estão rodando na casa de 10%, uma inflação muito mais alta do que aquela fixada pelo Conselho Monetário Nacional, a meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional. É por isso que a taxa de juros está aumentando, porque o Banco Central decide aumentar a taxa de juros para encarecer o crédito. Ao encarecer o crédito, ele encarece as decisões de consumo e investimento, a demanda se retrai e, com isso, a inflação pode ter alguma espécie de controle. Esse mecanismo pode até ser criticado, discutido, mas é como funciona num sistema como no Brasil existe, que é o sistema de metas para a inflação, o regime de metas à inflação. Então, vejam que desde 2012 a 2015, naquele período onde foi gestada essa construção do déficit público, digamos assim, nós não conseguimos sair dessa situação de desequilíbrio das contas públicas. O teto de gastos foi uma resposta em 2016 a essa situação. E a ideia era fixar um limite para que as despesas pudessem crescer menos, mas isso precisaria ser complementado por reformas estruturais. A reforma da Previdência, aprovada em 2019, colabora para isso, mas não será suficiente para que as despesas sejam contidas ao longo do tempo. É provável que nós tenhamos que discutir a regra do teto, a forma como ela é feita, mas, a meu ver, o teto é indispensável. Alguma limitação da despesa é muito importante para que se discuta aquilo que se chama em economia de trade-off, as escolhas que precisam ser feitas. Escolher gastar mais em uma coisa implica gastar menos em outra. Ou, se você quiser gastar mais em tudo, a dívida pública vai entrar numa trajetória explosiva. O mercado vai precificar essa trajetória explosiva antes de ela acontecer e vai acabar exigindo mais juros para poder financiar as ações do Estado, para o Estado poder financiar as suas políticas públicas. Então, esse contexto que nós estamos hoje é um contexto em que existe o teto de gastos
E existe uma profusão de outras regras fiscais, como são chamadas, a exemplo da meta de resultado primário, que é uma meta fixada a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, instituída em 2000. Também tem a regra de ouro das contas públicas, que diz que o Estado não pode fazer dívida se não for para investir, regra esta que também vem sendo descumprida há vários anos. E ainda tem uma série de outras regras auxiliares na própria Lei de Responsabilidade Fiscal que tentam ajudar nesse objetivo maior da política fiscal, que é obter as condições de sustentabilidade da dívida. Alguém poderia perguntar, mas por que é preciso ter uma dívida sustentável? Não é possível se endividar infinitamente, para sempre? A resposta é o seguinte: existem forças de mercado e os recursos são escassos. Então, se existe um capital que pode ser alocado num país ou em outro, essa alocação vai ser feita de acordo com uma análise de risco e retorno. Países que se mostram incapazes de se financiar ao longo do tempo, isso sempre comparando com o produto interno bruto, que tem uma dívida projetada crescente, com uma taxa de juros alta, como é a do Brasil, a taxa estrutural de juros, eles são vistos como mais arriscados. E o mercado pode até continuar financiando, mas vai exigir retornos cada vez mais altos. Nós não estamos hoje num quadro de insolvência. Nós estamos num quadro de dificuldades de financiamento das políticas públicas, de aumento de juros, de dívida pública elevada e de ausência de soluções estruturais para aumentar as receitas e cortar despesas. Falta um plano de voo, falta um planejamento para que a gente possa estruturar essa reorganização das contas públicas. E ela é fundamental para o crescimento econômico e para o crescimento real do PIB per capita, porque sem organizar as contas públicas, a tendência, como nós já vimos, é que os juros cresçam. Quando os juros crescem, é muito difícil ter investimentos na economia real. Veja só, um exemplo prático é, se eu detenho uma planta industrial no setor de cosméticos, por exemplo, eu posso ter um capital para dobrar essa planta e aumentar a produção e aumentar as vendas e contratar mais pessoas, ou eu posso pegar esse mesmo capital e comprar títulos do governo, ou investir em outros tipos de ativos financeiros. Quando a taxa de juros é muito alta, a comparação desse investidor vai ser o seguinte: olha, dobrar a minha planta industrial vai me gerar uma taxa de retorno desse investimento, a chamada taxa interna de retorno, de 8%, hipoteticamente. Mas se os juros estiverem em 10% ou 11%, eu vou preferir alocar o meu capital nesse ativo, no título do governo, por exemplo, e não na economia real. Então, uma condição importante, não suficiente, mas importante, necessária para o desenvolvimento, para o aumento do investimento, é ter juros permanentemente baixos. Como é que se consegue isso? Aumentando as condições de poupança. Como é que se aumenta as condições de poupança? Passa pelo equilíbrio fiscal, passa por uma reorganização das contas públicas. Não significa cortar despesas por cortá-las. Significa buscar eficácia e eficiência, que são as duas palavras que eu mencionei e agora descrevo melhor. Eficácia no sentido de atingir o objetivo da política definida no orçamento. E eficiência no sentido de fazê-lo da melhor forma possível, com o mínimo de recursos públicos que você consiga. Essas duas palavras são fundamentais. Nós temos gasto muito dinheiro público, e muitas vezes não é um problema de escassez de recursos, portanto, mas faltam avaliações, faltam instrumentos para que o orçamento possa se adequar e abrir espaço para gastos novos, mais eficientes, cortando aqueles que não dão resultado. É por isso que eu digo e repito que nós temos que sair desse chamado piloto automático. As medidas que estão em gestação nesse momento, no Congresso, muitas delas por iniciativa do Executivo, vão na direção oposta, porque a reforma, por exemplo, tributária do imposto de renda tenta aumentar a tributação por meio da tributação de lucros, né, de lucros e dividendos, a distribuição desses lucros e dividendos, porém faz de uma forma que provavelmente isso vai produzir um rombo fiscal, uma perda de arrecadação. A questão dos precatórios, que são despesas obrigatórias, despesas na área de salários, de auxílios, de previdência, de pensões, e mesmo despesas na área de educação, no caso dos estados, o fundo chamado Fundef, lá dos anos 90,
Todas essas despesas de precatórios têm que ser pagas. Uma das discussões que se tem feito agora é simplesmente discutir o chamado calote dos precatórios. Ou não pagá-los integralmente no ano que vem, é uma discussão para o orçamento do ano que vem, para que o teto de gastos possa ter espaço para gastos motivados, não por questões de longo prazo, mas por objetivos de curtíssimo prazo. Ano que vem é um ano de eleições gerais. E, por outro lado, há outras propostas também, no caso dos precatórios, para, em vez de deixar essa despesa para frente, retirá-la, por exemplo, do teto de gastos. E isso pode abrir uma caixa de Pandora do ponto de vista da credibilidade da política fiscal, que arrasaria do ponto de vista da credibilidade, das regras do jogo, do respeito às regras do jogo, com essa manutenção, essa necessidade de preservar as regras, né? O que se está pretendendo é mudar as regras no meio da partida para vencer o jogo, para dizer que o teto está sendo observado e não perder credibilidade. Mas a percepção do mercado, basta observar o que está acontecendo com os juros precificados pelo mercado para diferentes prazos, títulos de diferentes prazos, para ver que esse risco não é mais uma coisa possível, e sim já é uma coisa concreta, já está se materializando. Não é à toa que a despesa com juros do setor público está aumentando 36% em agosto, em relação ao mesmo mês do ano anterior, o último dado disponibilizado pelo Banco Central. Então, esse é um segundo problema, né? A questão dos precatórios no curto prazo. O outro é a organização do processo orçamentário. Vocês sabem que o processo orçamentário é de iniciativa do Poder Executivo. Os parlamentares podem emendar o orçamento com emendas individuais, que eles podem mandar para os municípios, para áreas da saúde, educação, infraestrutura. E essas emendas estão bem regulamentadas na Constituição, inclusive são impositivas, têm que ser executadas, são mandatórias. Mas abriu-se um flanco desde 2019, que são as chamadas emendas de relator geral do orçamento, que parece muito técnico, mas na verdade não é. É uma ideia de que uma parte do orçamento pode ficar na mão de uma pessoa só. E isso significa que o critério da impessoalidade, o critério da transparência, todos os princípios constitucionais vão sendo pouco a pouco desrespeitados. Numa sinalização de que nós estamos, então, na direção simétrica oposta daquela necessária que eu já mencionei, de ter o planejamento, de fazer as avaliações periódicas do gasto e de ter um plano fiscal de médio prazo. Esses, a meu ver, são os principais problemas na área fiscal. A boa notícia é que é possível endereçar soluções para isso. Há bons diagnósticos disponíveis no Brasil e fora do Brasil, entre especialistas, na academia, e esses diagnósticos podem servir para fundamentar uma reforma fiscal e orçamentária digna desse nome, que garanta duas coisas. A primeira, o financiamento adequado das prioridades do Estado, definidas na Constituição e nas leis. A segunda, uma abertura de espaço fiscal por meio de medidas que cortem despesas ineficientes, aumentem a arrecadação, produzindo maior progressividade, equidade no sistema tributário, e aí sim, podendo abrir esse espaço para investimentos, principalmente em infraestrutura, para as necessidades de novas políticas, também para contemplar o envelhecimento da população, porque nós vamos ter, segundo as projeções do IBGE mais recentes, um aumento muito expressivo do número de idosos em relação ao número de pessoas em idade de trabalhar, o que é muito positivo, é sinal de que, aos trancos e barrancos, o SUS foi uma inovação fundamental para a democracia a partir da Constituição de 88 e que tem sim os seus problemas graves, mas que tem produzido um resultado efetivo do ponto de vista do aumento da expectativa de vida. Nós vamos precisar nos preparar, do ponto de vista do orçamento, das contas públicas e do Estado, para ter os recursos necessários para financiar esse aumento da demanda por serviços de saúde decorrente do envelhecimento da população. E esse é apenas um exemplo. Nós também temos necessidade na área de educação, na área de infraestrutura, e para você se planejar quanto a isso, é preciso primeiro saber de onde está partindo, qual é o ponto de partida e onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar num resultado, e aí eu começo a parte final, a terceira parte dessa palestra, que é ter um país que tenha mais crescimento econômico e prosperidade, com justiça social, que respeite os direitos fundamentais e que consiga avançar na agenda da preservação do meio ambiente, um ativo fundamental que nós temos
que é a Amazônia, e que entra cada vez mais como um fator determinante, um vetor importante nas decisões de alocações de recursos internacionais no mercado de capitais internacional, que é extremamente importante. Então, onde nós queremos chegar? Num país que tenha maior crescimento econômico, porque é por meio dele que nós vamos ter maiores salários, que vamos reduzir o desemprego e vamos conseguir atender mais e melhor aquelas pessoas que ainda ficarão à margem do mercado de trabalho, com políticas sociais que podem partir do bom desenho do Bolsa Família e avançar em relação a isso. Rever, por exemplo, políticas como o abono salarial, políticas como o benefício de prestação continuada, para torná-las mais efetivas, para ampliar a proteção social do Estado e não para reduzi-la. E nisso, as regras fiscais podem ajudar muito, mas não são suficientes. Não adianta você ter um conjunto de regras e ser pródigo em criar regras, mas não ter o mesmo tipo de desempenho em cumprir essas regras. O Brasil tem sido pródigo em criar legislações, regras fiscais, mas não em cumpri-las, né? Isso é fundamental, não é condição suficiente, mas é uma condição necessária para que a gente possa reequilibrar as contas públicas, ter taxas de juros mais baixas e passar a ter um investimento de maior qualidade e também em maior quantidade. Isso vai ser fundamental. As políticas públicas, por exemplo, por meio do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a atratividade ao capital estrangeiro, a coordenação da política externa e de uma política de comércio exterior adequadas, também serão importantíssimas para isso. O desafio no curto prazo, é claro que nós temos sempre que apagar os incêndios que acontecem, e os incêndios são muitos nesse momento, sobretudo nessa área fiscal, com uma dívida muito elevada, como nós já discutimos, mas também pensar o médio e longo prazo. A Constituição é fundamental, tem princípios e diretrizes importantes, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que normatiza todos esses mandamentos constitucionais, poderia passar por uma reformulação, por uma modernização, junto também com a Lei de Finanças Públicas, que é lá de 1964, a Lei 4.320. Essa organização toda, essa redefinição de conceitos, essa transparência, maior clareza, o didatismo também que é preciso ter nos dados fiscais, em todas as informações prestadas à sociedade, algo que em inglês se chama de accountability, por falta de melhor palavra, mas que nada mais é do que ter a capacidade de prestar contas para o cidadão sobre tudo aquilo que é feito, me parece também que é uma dimensão fundamental para tudo que nós vamos pensar a partir dos próximos meses e do próximo mandato também de quem for eleito em 2022. Os desafios são muito grandes. O desenvolvimento econômico, social, sustentável passa necessariamente por essa discussão que nós aqui pudemos trazer hoje de uma maneira simplificada e geral, dividida nessas três partes. E para quem quiser se aprofundar mais nisso, pode também ler um livro disponível também aí, que é o Contas Públicas no Brasil, organizado por mim, pelo Josué Pellegrini, com opiniões e avaliações de economistas importantes e especialistas nas mais diversas áreas. Muitas delas nós tratamos aqui nessa palestra hoje. Também outro livro de referência do Fábio Jambiagi, que é um livro chamado Tudo sobre o Déficit Público, que foi lançado neste ano, também interessante a respeito das temáticas que nós tratamos aqui hoje. Então, eu encerro aqui a palestra e deixo uma mensagem que é importante a respeito da discussão do orçamento e de por que ela não é e não deve estar restrita apenas aos especialistas. O orçamento é o ápice do processo democrático, ou deveria ser, porque é a partilha do bolo. É quando nós vamos discutir quem é que vai levar uma fatia do orçamento, por que vai ser menor ou maior, por que a educação vai receber isso ou aquilo. E essa discussão tende a ser central para qualquer projeto de governo, qualquer projeto de país que pretenda elevar as condições de bem-estar, elevar o bem-estar social, aumentar o bem-estar social das famílias por meio de maior crescimento econômico e de um desenvolvimento que considere também os temas cada vez mais importantes da sustentabilidade social, da sustentabilidade ambiental. Então, essa é uma colaboração aqui para o Festival PEF Amazônia e espero que vocês gostem aí do conteúdo
e boa sorte a todos e sucesso ao festival.